Esse vídeo aqui eu estou gravando como resposta àquele que eu gravei com o tema Existe Vida Após a Morte. Teve muitos comentários, várias pessoas dando as suas opiniões e algumas delas fizeram algumas observações sobre a história que eu usei. Se você não viu o vídeo, entra no meu canal. É o vídeo com o tema Existe Vida Após a Morte. Houve comentários sobre a história. É baseado em Lucas 16 e 19, a história do rico e do Lázaro. Alguns acreditam que é parábola, e eu quero mostrar para você nesse vídeo que não se trata de uma parábola. Não se trata de uma parábola. E por que não é parábola? Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar o porquê aquela história não é parábola. E eu quero aqui ajudar você a entender que existe vida após a morte. Como eu posso acreditar nessa ideia? Nós cristãos usamos a Bíblia como fonte de toda a nossa informação. Todos os assuntos são tratados de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, se você não acredita na Bíblia, você pode pelo menos acreditar na lógica humana. Eu quero que você pense. Então me ouça até o final. Não termine esse vídeo agora, não vai para outro vídeo. Me ouça até o final, que eu vou te ensinar a pensar por si mesmo. Não precisa acreditar talvez naquilo que eu vou falar, ou porque eu cito a Bíblia, e você diz, esse negócio de Bíblia e tal. Apenas me ouça e pense e raciocine como ser inteligente. Você vai entender aquilo que eu estou falando. Primeiro para eu iniciar o vídeo. Existe vida após a morte? Eu preciso entender qual o significado da palavra morte. Tem um termo grego para morte que é Thanatos, que é o nome do deus da morte. No grego, esta palavra é a morte, é a separação. Então a morte ela não tem significado de extinção. Não tem significado de terminar para sempre. Você vai ver a definição de morte, significa o quê? A cessação de um organismo vivo. Quando o organismo vivo cessa, morre, deixa de funcionar, então é a morte. E usamos o termo morte para se referir a alguma coisa que parou de funcionar. Morreu. Morreu quer dizer, parou de funcionar. Perdeu completamente as suas funções. Mas não significa que aquilo deixou de existir. Entende? Então, para eu entender, primeiro ponto que eu quero que você pense, o significado da palavra morte é separação, não é extinção. Quer dizer que você sai de um plano e vai para o outro. Esse é o primeiro ponto para pensar. Segundo ponto, você precisa entender que nós, seres humanos, somos seres espirituais. Nós somos seres espírito, alma e corpo. Somos seres tricotomistas. Olha, mas eu não acredito na tricotomia. Você talvez seja um dicotomista. Acredita que o corpo é um e o espírito e a alma é outro. Sendo espírito e alma sendo uma coisa só, quando o corpo somado ao corpo, então são dois elementos que formam o ser humano. Nós, no entanto, de acordo com o que a Bíblia ensina, nós acreditamos que o ser humano é tricotomista. Espírito, alma e corpo. É a parte material e a parte espiritual. Quando Deus criou o homem do pó da terra, lá em Gênesis, capítulo 2, lá no início, quando ele fez o homem do pó da terra, o que está dito? Que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, soprou. A palavra espírito, ruach, no hebraico, pneuma no grego, significa vento ou sopro. Então, quando ele soprou nas narinas do homem, ele soprou o espírito. Então ele fez o corpo do pó da terra, depois ele soprou o espírito, o sopro no nariz. E terceiro, diz que o homem foi feito alma vivente. A palavra alma no original, no grego, é psique. Daí a psicologia, Psique significa o quê? A alma. A alma, no contexto bíblico, é a sede das emoções humanas, a sede da personalidade, é quem você é. É a sede. É o que você tem que guardar, o que Salomão diz, de tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, isto é, alma, o centro da personalidade. Então você é corpo,
alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Tem uma passagem, segundo aos Tessalonicenses, salvo engano, capítulo 5, versículo 23, que diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia do Senhor. Portanto, nós temos espírito, alma e corpo. Hebreus 4:12 é dito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Percebe que o autor aos Hebreus, ele faz a distinção entre alma e espírito. Então são duas coisas diferentes. Eclesiastes 12:7 diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus, que o deu, e o corpo volta para a terra de onde veio. Está clara essa separação, correto? Então, assim, pensando por esse lado, se nós somos seres espirituais, então você é espírito e alma, certo? Você tem um corpo. No corpo tem o cérebro, que é o processador da mente. Então, quando o corpo morre, o corpo deixa de funcionar, mas a parte espiritual não. Como eu sei disso? Jesus deixou claro no Novo Testamento assim: não teme aquele que pode matar o corpo e não tem o que fazer com a alma. Mas tenha medo. Tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então percebe que existe essa possibilidade de apenas Deus dar um fim na parte espiritual, na alma, porque foi quem criou. Agora, o homem não pode matar a alma. Uma arma pode matar no máximo o corpo. Uma bomba, uma explosão, uma doença mortal pode matar somente o corpo, não pode matar a alma. Por quê? Porque a parte espiritual não pode ser atingida por nada que seja físico. Então, se a morte do corpo não atinge a alma, o corpo morre, a alma precisa ir para algum lugar. E este ser, nós somos chamados ser humano, não é junto, é ser, espaço humano. Significa que nós somos o ser que está dentro do humano. O humano é a parte espiritual. O humano é a parte física e o ser é a parte espiritual. Está claro? É só pensar um pouquinho sobre nós mesmos. Nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais, psicológicos e sociais. É preciso levar em consideração esses pontos. Se eu sou o ser espiritual, esse espírito, ele está dentro do corpo. Se o corpo morre, e o espírito? Percebe que existem várias religiões, várias crenças que apontam para essa vida espiritual. E a ideia de divindades, ideia de deuses, ideia de seres fora da Terra, pertence a qual mundo? Pertence a que planeta? Ao mundo espiritual. Se tem um mundo espiritual, tem seres lá. E a ideia de espíritos, demônios, anjos, onde é que eles estão? Eles permeiam qual mundo? Mundo espiritual. Então, se eles existem, nós sabemos que sim, porque nós sentimos em nosso espírito, nós somos seres espirituais. Então existe o mundo espiritual. Se tem um mundo espiritual, quem é que está lá? E nós? Podemos ir para lá? Se somos seres espirituais, com certeza podemos ir. Correto? Agora, só fazendo esse apanhado, levando você a pensar a respeito dessas questões, né? E ainda agora, dando um detalhe a mais sobre a questão da tricotomia, percebe que tudo no mundo que é importante são três. Você tem a água, que são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que é H2O. Você tem a altura, a profundidade e largura. Você tem no tempo passado, presente e futuro. Correto? Você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós temos o átomo, né, muito conhecido como prótons, nêutrons e elétrons. Eu poderia citar outros exemplos aqui, que percebe que essas coisas importantes da vida sempre estão nesse tripé. E porque nós humanos não seríamos espírito, alma e corpo. Então é comum, nós acreditamos que somos espírito, alma e corpo. Se somos espírito, alma e corpo, o corpo morre. É matéria, volta para a terra. E o espírito e a alma vai para onde? Então nós precisamos acreditar que sim, existe a vida após a morte. Correto? Agora eu vou citar para você a Bíblia, algumas passagens do Antigo Testamento. O que Davi, um grande rei de Israel, pensava a respeito do assunto? Eu vou falar para você aqui o que Davi disse e o que Jó disse. Existem outros exemplos, mas vou deixar apenas os dois para não ficar tão longo aqui o nosso vídeo. Veja o que disse Davi. Acompanhe na tela. Salmo 73, e o verso 24 até o 26. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória.
A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha o que Davi disse. Essas citações aqui mostram que o salmista ele tinha uma crença muito firme na imortalidade da alma. Olha a expressão que ele usa. Só quem se sente imortal pode dizer isso aqui, ó. Há delícias perpetuamente, e Deus é a minha porção para sempre. Há delícias perpetuamente, e Deus é a minha delícia, é a minha porção para sempre. Agora acompanhe o que Jó disse. Jó 19, 23 ao 27 diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Percebe o que é que Jó está dizendo aqui? Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Tanto Davi quanto Jó acreditavam na imortalidade da alma. Está muito claro nesses textos que nós lemos que esses homens acreditavam sim na vida após a morte. Haja vista que Lucas capítulo 20, versículo 38, é dito que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Ninguém está morto perante Deus. Todos vivem para Deus. Você tem a passagem da transfiguração, eu acho que é Mateus 17, se não me engano, quando aparecem Moisés e Elias na transfiguração. Moisés havia morrido, como eu sei. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Então o próprio Deus disse que Moisés havia deixado este planeta. Em Judas, versículo 9, é dito que o Satanás estava disputando o corpo de Moisés com o anjo, e o anjo não permitiu que ele tocasse, porque Satanás tinha interesse na idolatria. Então você percebe que Moisés morreu, e aí ele aparece lá na transfiguração. Elias não morreu, ele foi transladado em vida, foi levado em vida para o céu. E há quem acredita que ele vai voltar para ser uma das, correto? As duas testemunhas do capítulo 11 lá, e um deles vai ser Elias, correto? Bom, Elias, portanto, não morreu, foi levado em vida e apareceu lá. Mas ele não estava mais na terra, mas apareceu. Existem esses exemplos que nós estamos citando, que são exemplos que merecem a nossa atenção. Merece, assim, uma atenção especial para entender. Deus não enxerga ninguém morto, porque Deus não vê a morte como nós vemos. A morte é apenas o início de uma outra etapa. Você termina um ciclo e começa outro. Isso é morte, é separação, não há uma extinção. Você tem que pensar sobre isso. Quando você morrer, você vai para algum lugar. Você vai para algum lugar com certeza, você não vai deixar de existir. Então, pensa nessa questão e reflita sobre esta história. Agora, sobre a passagem de Lucas 16 e 19, que é a passagem do rico e Lázaro, porque, gente, não é parábola. Você que chegou até o vídeo, não encerra, vai até o final aqui. Você precisa ouvir isso aqui. Por que não é parábola? Parábola significa, vem do grego parabolé, que é comparação. Você pega uma coisa e compara com a outra. Correto? Isso é parábola. E parábola não tem substantivo próprio. Não tem substantivo próprio. Não tem. Correto? Você pode pegar as parábolas que não tem. Essa especificamente, essa história, aparece o nome de Abraão. Abraão é um substantivo próprio. Abraão é uma figura respeitadíssima pelos judeus, um homem respeitado, o pai da fé. Por que ele aparece na história? E a história ali de Lázaro e rico não é uma história inventada. Ali é uma história real. Cristo estava citando uma passagem real, verídica. Por quê? Porque temos nomes próprios. Ele citou Abraão, citou o próprio Hades, o mundo dos mortos. Se você não entende muito bem sobre o que é Hades, Sheol, o que é Tártaro, Gêena, tem um vídeo meu explicando sobre isso. O mundo dos mortos cita esse mundo dos mortos. O que mais cita? Que Lázaro, ele era um pobre, um miserável, comia as migalhas do rico. E o outro era rico. Vale fazer uma nota que o outro não foi para aquele local, para o Hades, não é porque era rico. Não foi a riqueza, gente, entenda. Não é a riqueza que levou ele. Ali foi colocada essa história rico e pobre para fazer o contraste.
a vida que cada um levava. Um foi para o paraíso, no caso de Lázaro, e o rico foi para o inferno para ser atormentado. Mas ele não foi porque ele era rico. A riqueza é uma bênção. A riqueza é algo bom. Se você puder buscar riqueza, é só você estudar o princípio da riqueza. Estudar o que você tem que fazer, estudar investimentos, estudar esse mercado financeiro, como é que é feito aí para ter riqueza. Aprender, você precisa treinar a tua mente, porque riqueza é uma questão de mentalidade, né? Então não é a riqueza que leva alguém para o inferno, certo? Não foi a riqueza que levou ele para lá, mas foi as escolhas que ele fez na vida dele. Foi as escolhas que ele fez enquanto vivo. Aí ele esteve lá, e lá no inferno, ele olhava para Abraão. Quer dizer, a visão funcionou. Ele falou com Abraão, ele ouviu, ele sentiu, ele teve sede. Então todos os órgãos sensoriais funcionam perfeitamente no mundo espiritual. Mesmo depois da morte, a consciência é ativa. Tem uma galera que não acredita que a consciência é gente. Não há sono da alma, não existe. A alma é imortal, ninguém vai dormir depois da morte. Faz no menor sentido isso. Paulo falou assim, o meu desejo é partir e estar com Cristo. O que ele acreditava? Que se ele morresse, o que é partir? Partir é morrer, no sentido que ele colocou. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Quer dizer, assim que eu morrer, eu vou estar com Cristo. Eu vou estar com Cristo, eu não vou ficar dormindo. Não faz sentido você morrer e dormir. Dormir para quê, gente? Dormir para quê? Quem dorme é o nosso corpo, o cérebro. A Bíblia diz que Deus não dorme e não tosqueneja. Por que não dorme? Porque ele é um espírito. O espírito tem que dormir. O espírito não dorme. E quando nós vamos para o mundo espiritual, lá nós estamos no mundo dos espíritos, lá não é para dormir. Não faz sentido alguém dormir. Essa ideia não tem base. Então ninguém vai dormir depois da morte. Você vai ficar com consciência. Por quê? Mas eu morri. Não, você separou da terra e foi para outro mundo. Você simplesmente saiu daqui e foi para lá. Você saiu da terra apenas. Você não foi para dormir. Você saiu daqui e agora vive em outro plano. Então a Bíblia está cheia de ideias nesse sentido. Que existe sim consciência, vida após a morte, existe sim toda essa realidade por trás dessa daqui. Então não estou aqui para querer te convencer, empurrar uma verdade que você engula. Esse canal é para trazer esclarecimento, citar a Bíblia para você, mostrar o que a Bíblia fala sobre o assunto, mostrar as percepções, o que a filosofia nos permite pensar a respeito. Ah, mas o cérebro para, o cérebro é o processador da mente. A mente é espiritual, a mente é a alma. O cérebro é o processador. Parou o processador, não quer dizer que a mente parou. Tá? Então, você precisa entender o seguinte. Raciocina sobre a sua espiritualidade. Você é um ser espiritual, você é um ser humano e você é um ser social, psicológico. Nós não podemos ter essa crença de que morreu, acabou, não. Cuidado, você precisa pensar na tua vida após a morte. Tudo é uma consequência das nossas escolhas. Nós vivemos uma constante colheita na vida. Então, você tem medo desse assunto? Tem gente que tem medo da morte porque é um assunto desconhecido. Mas eu desafio você a estudar a respeito disso. Não fique com medo. Você tem que estudar, você tem que saber. Um dia você vai morrer. Você não sabe quando, mas vai morrer um dia. E para onde é que você vai? Então, meu querido, fique nesse canal se você gosta desse tipo de assunto. Aqui nós falamos diretamente. Respeito a opinião de todos vocês. Fique à vontade para comentar. Fique à vontade para citar textos. Fique à vontade. Aqui eu gosto de ouvir todo mundo. Tá certo? Fique à vontade. Agora o que eu quero é passar para vocês a visão bíblica da morte e mostrar para você que a morte, após a morte, existe vida e que você precisa se preparar para ela. Se acreditar que não tem vida vai lhe confortar, é uma escolha sua, tá? É uma escolha sua. Só que você precisa estar bem convencido mesmo de que assim que você morrer vai acabar. Você imagina se a pessoa faz tudo na vida e depois ela morre, tudo se resolve? Seria bom, não é? Mas não é bem assim. Então preste bem atenção, estuda, analisa os textos que eu falei para você, as passagens bíblicas, as histórias bíblicas que eu te passei. E eu posso ainda citar por último, João capítulo 14. Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para mim mesmo. E voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ué, onde é que ele está? Jesus não morreu há mais de 2000 anos atrás? Sim. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Tem provas extra-bíblicas que Cristo foi um homem que existiu. Nós temos, por exemplo, o Tratado de Tácio, um imperador de Roma. Nós temos também o livro do Flávio Josefo, que cita Jesus Cristo. Então Cristo existiu. Se ele existiu,
morreu um dia. Se morreu, onde é que está o corpo dele? Não existe o corpo dele. Por quê? Temos provas que ele ressuscitou. Se ressuscitou, onde é que ele está? Está claro que ele não está entre nós em pessoa física. Está no céu. Se ele está no céu, é um lugar espiritual, não é aqui na terra. E aí ele prometeu que vai nos levar para onde ele está. Quer dizer, que lugar é esse? É um lugar espiritual, gente. Percebe que o cristianismo traz a ideia de uma vida após a morte. É a esperança. Você acha que vai ficar para sempre na terra? Por que será que você foi feito em mais semelhança de Deus? E uma das características é inteligência, que é a evolução, vontade própria e sentimento. E nós temos a natureza espiritual de Deus. Se Deus é eterno, nos fez segundo a sua imagem e semelhança, temos também característica de Deus. Nós somos criados para viver para sempre. Tanto com a promessa da transformação do nosso corpo, segundo aos Tessalonicenses 4,17, se não me engano. Né? Que o corpo vai ser transformado e seremos como Cristo. 1 João 3,2. O que diz lá? Quando ele se manifestar, assim como ele é, o veremos, seremos semelhantes a ele. Então existem muitos textos, muitas passagens bíblicas mostrando para nós que existe sim uma vida após a morte. Tá? Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aqui, toca no sininho para você ser avisado. Nos ajude, estamos já com 470 pessoas aqui, eu estou muito feliz. Nos ajude a chegar aos 500, né? E vamos aumentar. Quanto mais pessoas nesse canal, melhor para a gente poder trazer mais informações e esclarecimento. Existem milhões de pessoas nesse mundo, nesse Brasil, que precisam aprender a palavra, precisam ter conhecimento. E esse canal é voltado para este fim. Tá bom? Então, se você já é inscrito, minha gratidão, que Deus abençoe, e compartilhe com mais alguém esse vídeo, manda para mais pessoas, para que mais pessoas tenham o conhecimento da palavra de Deus. Curta o vídeo, compartilhe e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Você não pode perder, venha participar desse grande